2 minutos. 15 minutos. Eu queria mostrar dois PDFs. Um deles é um PDF que mostra dois trabalhos que são correções de luz. Esses filtros de cinema que eu estava falando são filtros que a indústria de cinema chama de filtros de correção de cor. E a ideia de ser um filtro de correção, da ideia de ter uma cor correta, sempre achei impressionante, incrível, eu sempre quis trabalhar com isso. E toda vez que eu usava esses filtros, eu chamava os trabalhos de correções de luz, como se eu estivesse instalando ali a luz correta, ou corrigindo. Mas o legal da correção, para mim, de cara, era que ele contém já a ideia de que tem uma alteração dada aí, né? Junto com a ironia da ideia de correção. Ela vai botar em slides. Isso. Obrigada. Bom, em 2005 eu fui chamada para participar de uma exposição que chamava More Than This, Negotiating Realities, negociando realidades. Era uma bienal na Suécia, uma bienal média, pequena, e a curadora fez uma coisa que todos os curadores de bienal falam que vão fazer, mas acabam não fazendo, que é convidar bem poucos artistas. Tinham 3 museus e mais vários venues na cidade, mas eram só 12 artistas. E chamou, 6 meses antes da abertura, todos os artistas a um seminário, onde nós nos conhecemos, cada um apresentou o seu projeto, todas as pessoas que escreveriam textos estavam presentes, também discutiram tudo. E eu via que foi super interessante. Se não houvesse eu estou contando isso porque se não fosse por isso, pela disposição, porque é uma proposição institucional da Bienal e dos museus, né? Se não fosse por isso, eu não poderia ter feito esse projeto que eu queria fazer há tanto tempo, que era fazer intervenções nas salas dos outros artistas. Era mudar a luz, alterar a luz da sala de todo mundo. Então eu já tinha a estrutura institucional para fazer isso. Eu tinha um museu cheio de janelas e clarabóias, obviamente todas devidamente fechadas com plástico preto, há não sei quantos anos, janelas inclusive fechadas com material branco permanente. Então sempre tem um primeiro trabalho que é tirar tudo, né? Que é deixar entrar a luz do sol. O museu tem esse problema com a luz do sol justamente porque é difícil de controlar, né? Então eles resistem à luz natural, né? Porque ela não é estável, você não sabe o que vai acontecer, enfim. E todos os artistas também tinham um trabalho, um projeto para aquela exposição, uma obra de um modo geral, que falava de narrativas, de relações de poder, de relações sociais e tal, fora dali daquele ambiente. E para mim, aquele ambiente já era onde estava o caldo todo, né? Onde estavam todas as relações entre os atores daquela exposição que me interessavam, né? Então, o que aconteceu foi, quando eu propus esse trabalho, eu passei a negociar com todos os artistas. E a ideia de negociar realidades deixou de ser discursiva ou narrativa e passou a ser literal, né? E eles me mandavam e-mails. Alguns eram super abertos, mas eles me viam um pouco como a iluminadora da exposição. Então eles mandavam assim, me dá uma luz dourada, uma luz quente. Ou eu queria uma luz não sei o quê. E com exceção dos que estavam mostrando o filme em 35mm, que eram salas que tinham que ser completamente escuras, eu pude fazer intervenções em quase todas as salas. E também nas entradas, e também na entrada, na recepção do museu, e também no corredor de acesso, enfim. Eu queria que o sujeito tivesse a experiência inteira da Bienal filtrada. Essa é a sala de entrada da Kunsthalle. Vocês veem uma imagem clássica ali de antes e depois, né, lá em cima. A mesma janela, quase o mesmo ponto de vista, antes do trabalho e depois do trabalho à direita, né? Eu usei, nesse caso, esses filtros que eu estava falando para vocês, que são de correção de cor. É um filtro que corrige 5.500 graus Kelvin, que é a temperatura de cor da luz do sol, para 3.200, que é de uma lâmpada incandescente, de uma halógena de baixa wattagem, que é uma coisa mais amarelada. Como estava numa janela, não se podia ver o filtro, mas o efeito apenas. Se assumia que aquilo era uma espécie de pôr do sol, só que era o mesmo pôr do sol de manhã, de tarde, de tardezinha.
ele estabelecia, apesar da luz natural ser essa coisa que me interessa por ser instável, ele dava uma estabilidade, né? Ele um pouco paralisava o tempo ali, né? E eu deixei propositalmente o topo do... Aí vocês veem, pendendo da claraboia central, vocês veem uma obra da Mônica Bonvitini, que era um nó feito de correntes, que, como um pêndulo de Foucault ali, que ficava no meio do espaço, um pouco essa alusão que ela fazia. E eu escolhi não filtrar, justamente porque eu queria que o sujeito tivesse que escolher entre duas naturezas, a da janela filtrada e da claraboia não filtrada, que ele precisasse encontrar esse problema para resolver, que é se esse é natural e esse é natural, como eles podem ser, né? Coexistir, né, no tempo. Aqui para vocês verem como era antes o museu, plástico preto, assim. Mas o bacana dessas claraboias, e depois, eu só fui encontrar isso depois, condições assim, do espaço físico tão favoráveis a esse projeto, depois no Museu Iberê, em Porto Alegre, que o CISA fez a mesma coisa. Mas nesse caso, porque era um museu muito antigo, quando foi feita a renovação, museu europeu, cheio de dinheiro, sueco, eles construíram um piso técnico acima do telhado do museu. Então você tinha duas claraboias, a que recebia chuva, luz do sol, taranã, e essa claraboia anterior que ficava dentro, e eu tinha um espaço para andar. Vocês vão poder ver aqui, ó, quer ver? Depois eu volto. Onde eu coloquei o filtro. Vocês estão vendo aí o filtro posto no que é o piso dessa sala, mas na verdade é a claraboia. Essa sala da Miriam Bachstrom, ela construiu uma tenda, era vídeo, mas eu podia ter luz natural, porque ela tinha uma tenda que protegia da questão do escurecimento necessário. Então você via o vídeo aqui dentro. E lá fora o que eu fiz foi encher de filtro cinza, de graus diferentes de cinza. Então é muito invisível a presença dessa intervenção. Mas a atmosfera era uma atmosfera de tempestade, não importava o que estivesse acontecendo lá fora. Era uma espécie de tempestade permanente. Isso deu uma atenção para o trabalho que eu acho que afetou bastante o trabalho. E era engraçado porque a Miriam, ela estava num lugar muito de destaque na hierarquia da exposição, era super amiga das curadoras, era a artista sueca na exposição. Então ela tinha enfim, era tudo um pouco diferente com ela, não negociou comigo, disse que eu fizesse o que eu quisesse, que depois ela ia ver. E quando ela chegou, e o trabalho estava montado e a claraboia já estava pronta, ela teve uma reação tipo, adorou, achou que tinha ficado ótimo e tal, mas todo mundo vinha dizer para ela, nossa, como é que você fez essa luz, como é que tem um clima aqui. A gente entra na sala, uns perguntando, o outro simplesmente narrando uma coisa que para eles não tinha explicação. Ela pediu para tirar. Tinha muita luz, que não dava para ver o vídeo, isso assim, de depois, né? E aí sim, se precisou negociar, se colocar tudo na mesa. Eu falei, beleza, eu não vou tirar um pouquinho, se tirar, tira tudo. E aí os curadores que bancaram a coisa ficar, convenceram ela a deixar. Então, essas relações entre os artistas que se dão numa produção, na montagem e durante a exposição, não se dão só na presença contígua das obras, né? Se dão também entre os atores, né, desse acontecimento que é uma exposição, né? Aí vocês veem como da sala que parece completamente neutra, da sala era um filtro de densidade neutra, chamam esses cinzas. Da sala da Miriam se enxergava a sala do Adrian Paci, que é um artista croata, que fez um trabalho que chamava Pasolini Chapel, era uma capela feita de destroços, e dentro ele mostrava pinturas PB, um pouco parecido com a Sandra Gamarra, assim, naturalistas, pinturas naturalistas feitas de estilos do filme Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini. E eu e o Adrian ficamos trocando ideias sobre Pasolini um tempão. Eu vi todos os filmes do Pasolini, queria fazer queria fazer a luz do filme Medea, que eu achava que tinha muito a ver com o que a gente estava querendo, de uma espécie de indistinção entre mundo construído e mundo natural, desse momento muito ancestral em que se divide, né, o mundo construído do mundo natural. E queria que a luz fosse a mesma dentro e fora da cabine,
da capela dele. E ele era o cara que queria a luz quente. Eu falei, beleza, eu vou fazer esse dourado avermelhado do Medea. Chamei um diretor de cinema, de fotografia de cinema, para me dizer que filtro que ele usava. Ele falou, mas não entendo, você usa olho nu, não usa refletor. Você não está trabalhando com película, ou seja, não tem nada que ver, você vai ter que fazer uma maquete. Eu falei assim, ah tá, maquete eu já faço. Voltei para a maquete, que é essa maquete que vocês veem aqui, ó. Olha como é parecido a maquete é talvez onde mais perto a gente consiga chegar, de antecipar, mas é claro que eu estava fazendo isso no verão brasileiro e não no verão sueco. Enfim, tem milhões de variáveis que eu não estou também procurando reproduzir o que eu faço na maquete, é mais para mostrar para vocês como esse trabalho tem um teor necessariamente experimental, não dá para fazer de outro jeito. Aí aqui vocês veem a capela, o filtro, e aí quando você está lá dentro dessa luz transformada e o teu olho se habitua, e você se habitua àquele ambiente, quando você olha para fora dele, aí sim que parece que está transformado, né? Aqui você vê o cinza como sendo azul, enfim. Eu sei que são coisas meio básicas, elementares que eu estou observando, mas é que são as coisas que me importam. Depois disso, no ano seguinte, 2 anos depois, eu fiz um trabalho, uma ocupação do espaço do Centro Cultural Maria Antônia, em São Paulo. E eles me ofereceram essa sala aqui. Eu falei assim, beleza, mas aí eu posso usar também essa entrada aqui, a escada, onde tinha janela que não era sala de outros artistas. E eu fiz uma coisa que eu não tinha feito também, que era simplesmente filtrar o espaço e não ter objeto de arte nenhum dentro. E aqui vocês veem são umas cadeiras, isso não é escultura, isso é ainda durante a montagem, depois não tinha nada disso. E eu usei de novo literalmente os mesmos filtros, porque eu peguei todos aqueles filtros carésimos, suecos, trouxe para o Brasil e foi aqui que eu voltei a usá-los, né? Depois usei de novo em Recife, quando eu fiz o Clube Internacional do Recife, enfim. E quando você monta essa cor aqui vocês veem o filtro sendo instalado, ó. Tinha que ser instalado com rapel, porque se eu colocasse aí do lado de fora o vidro martelado, você não viu o filtro, você só viu o efeito. Então ele era esticado dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Quando eu estava aqui dentro, eu estava de novo numa espécie de pôr do sol, assim, que não acabava, né? Mas quando eu me afastava e mudava de ambiente, difícil entender. Aqui vocês veem um filtro de densidade neutra, cinza, que você também tampouco enxergava como a materialidade desse filtro. E acima você tinha um filtro lavanda, que é um filtro de lusco-fusco, de fim do dia, assim, né, de anoitecer. E é quando você enxerga todos eles juntos que você precisa rever o que você entende por natural, né? Acho que agora foi nesse aqui. Você pode fechar, por favor? Os dois eu chamei de correções de luz. E indo um pouco mais adiante nessa ideia de corrigir, de encontrar um estado alterado que nunca é exatamente melhor do que o estado habitual, mas é nitidamente outro. Como é que faz? Ela está mexendo lá, né? Não. Tá. Você fecha para mim, por favor? Tá. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Ai. Vou mostrar só mais um projeto. Aqui. Acho que ela está abrindo. Em 2011 eu participei de uma exposição, uma Bienal do Mercosul, dentro de uma exposição que era a Cia Amaral que fazia a curadoria, que chamava Além Fronteiras. E a exposição aconteceria no MADES, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, isso estava dado. O primeiro museu onde eu expus, em 87, numa coletiva de esculturas, enfim, morei em Porto Alegre 30 anos, eu conheço bem. E conheço bem o quanto ele é depressivo, aquele espaço. Ela nos chamou, ela fez uma coisa parecida com o que eu tinha experimentado nessa festa. Ela chamou os artistas todos para visitarem a cidade e dali apresentar pra gente o que era o projeto da exposição e nós apresentarmos o que a gente
poderia vir a fazer, o que a gente tinha pensado como projeto. Todos se deprimiram nos primeiros 20 minutos dentro do museu. Você está rindo porque você conhece também. Todos entraram no museu, foi uma depressão geral, as pessoas iam sentando, sabe? Entravam super animados, olha, aqui a escada, taranã, você viu o cara murchando. Em meia hora estavam todos sentados, né? Nem pro segundo piso eles foram, assim. Eu um pouquinho menos deprimida, porque eu já conhecia. Obrigada. E aí eu pensei, esse lugar precisa de... vai dar trabalho, eu pensei. Primeira coisa que eu pensei. E não me parecia que eram os caminhos que talvez fossem mais óbvios, que eu ia usar os mesmos recursos que eu vinha trabalhando. Eu achava que ali eu tinha que experimentar outras coisas, não bastava o que eu já sabia para esse lugar. E a primeira coisa era, a luz era péssima do museu, né? Eu pensei, mas não vai adiantar só mexer na luz daqui, esse lugar é muito árido. E eu comecei a conversar com os outros artistas, ouvi, estava o Carl Guimarães, Marina Camargo, Felipe Cohen, a gente começou a conversar, o Carlos Vergara, começamos a falar sobre o que era deprimente ali. E eu achei que ele era aí a gente teve acesso a uma parte de documentação de acervo do museu, de arquivo do museu, com fotografias. E eu encontrei um cartão postal de 1941, que foi o ano de uma enchente muito importante, assim, no imaginário de uma pessoa que nasceu em Porto Alegre, que aconteceu muito antes de mim, mas da qual eu tinha notícia. E esses cartões postais dessa enchente, esse fotógrafo foi pródigo, assim, esses cartões postais, eles estão em todas as casas, em todos os brechós, em todas as feiras de antiguidade. Então, no nosso imaginário, essas imagens da Praça Central, onde fica o museu alagada, mas muito alagada, porque o rio transbordou, enfim, ela mudou a história de Porto Alegre, se construiu um muro infame que separa a cidade do Rio desde então, enfim. E eu encontrei essa foto lá. E achei que o que a gente podia fazer era reidratar o museu. Então, parte do meu projeto de reabilitação atmosférica passava por isso, de reidratar o museu. Eu já estava cansada. Por outro lado, a Aracy tinha um convite a que nós viajássemos pelo Rio Grande do Sul, em áreas diferentes, cada grupo de artistas numa área. Nós fomos para o Pampa, eu e o Cal, outros foram para as Missões, outros para os cânions, e a gente ia pensar um projeto a partir dessas viagens. E eu já estava querendo visitar as caixas d'água antigas e as fontes de água, fontes luminosas, essas de cidade de interior, assim, as antigas, né? E acabei fazendo uma videoinstalação em Cachoeira do Sul a partir de uma dessas fontes. Depois eu mostro a imagem para você, mas o que eu fiz, que eu queria mostrar hoje aqui, são essas coisas que ninguém leu como obra, você não vai estar lá no catálogo da Bienal, provavelmente, mas que para mim eram parte dessa ocupação, disso que eu estava pensando fazer ali, né? Então eu fotografei essa foto em alta resolução e tinha projetado na parede do museu essa imagem. Eu descobri que existia também essa pintura do Ângelo Guido, que é um artista muito importante para a história da arte moderna no Rio Grande do Sul, um pintor italiano radicado no Rio Grande do Sul. E ele tinha também uma pintura feita em 41 da Praça Alagada. E parte do meu projeto era instalar irrigadores desses de jardim, fazendo uma espécie de máquina de arco-íris no terraço do museu. Vocês não me deixaram fazer, eu acabei não conseguindo fazer, enfim. Eram várias coisas, assim, várias ações combinadas no meu projeto. E aí, no corredorzinho que dava acesso à minha videoinstalação, que era uma sala construída, você tinha a pintura do Ângelo Guido e acima a projeção. E aquela porta escura ao final dava acesso para a sala onde ficava a videoinstalação. Essa videoinstalação não vou falar muito dela, porque, enfim, precisaria mostrar os vídeos, explicar um pouco mais do espaço como era construído, mas eram 3 projeções em que eu mostrava essa fonte luminosa durante o dia, à noite, que é uma fonte luminosa decadente, que eu encontrei na cidade onde meu pai nasceu, e uma cidade que eu visitei aos 5 anos, uma única vez, e para ver essa fonte quando ela tinha sido inaugurada. E eu só transformei essa visita
em obra, porque quando eu cheguei lá eu descobri que ela era operada manualmente até hoje, com os registros de água sendo abertos, e tinha toda uma relação do trabalho do sujeito que fazia diariamente, repetidamente, por 30 anos aquilo acontecer. Né? E chamava Cachoeira. Então eu tinha as duas projeções do Cachoeira e essa imensa claraboia que ilumina todo o vão central e a sala principal do museu estava coberta de plástico preto. E aí eu fiz questão de simplesmente tirar o plástico preto, eu não filtrei. Ela tinha já os seus vidros, mas não só por causa disso, porque eu queria... Aracy já imaginou que eu ia, né, encher de cor a claraboia, mas porque eu queria que ficasse claro que era simplesmente a ação de retomar aquela entrada de luz natural, algo da ordem de uma instauração ambiental. Né? E é claro que ela afetava toda a exposição, porque aqui embaixo vocês veem o trabalho de um artista israelense, nas salas laterais tinham os outros artistas que estão participando, enfim, todos eles passaram a receber luz natural. Esse eu acho que foi o agente antidepressivo mais forte. E na viagem que nós tínhamos feito, eu, o Cal e a Marina, pelo Pampa, a gente, claro, ela não falou que era além fronteiras, a gente já fez o Uruguai, né? Ainda era meio pré-Mujica, mas a gente já atravessou, já foi para o Uruguai, já visitou a cidade de Melo. E no Museu da Cidade de Melo a gente encontrou, eu encontrei, porque eles não estavam muito assim, pensando nisso, encontramos esses dois emblemas. Era um museu dedicado à educação. E são emblemas de escola pública. Então, quando você entra no Marx, tem essa escadaria que você vê, você está exatamente na porta, na primeira imagem. E você olha para a direita, você vê aquela imagem, aquela área onde está um dos escudos, e você está à esquerda. Então eu queria uma coisa em estéreo, assim, como se fosse alguém gritando escola pública, escola pública. Achei que isso também ia ser legal para o museu. Você comprou lá? Eu consegui emprestado. Como eu tinha ido lá, quando vi, eu nem sabia o que eu ia fazer ainda. Foi a primeira coisa que a gente fez essa viagem, né? Eu já peguei o telefone de todo mundo, já fiquei amiga de todo mundo lá, e o Cal lá filmando, fazendo limbo, né, assim, a vaca, 2 horas de vaca. E eu lá, tipo, combinando, já não sabia o que ia ser, mas eu sabia que esses 2 escudos tinham que estar na entrada da exposição, né. Eu achava que isso era importante, afinal de contas era o Uruguai. É isso, acabou. Eu já tinha trocado a água, viu, Luciana? Ai, que eficiência. Qual também? O meu tem um quebradinho. Também. E tinha postado pra você. Ó. Nossa, amor. É muito emocionante ver o teu trabalho, assim, fiquei pensando na ideia de sistemas, né, assim, sistemas complexos que elaboram, fala muito de relação intersubjetiva, mas eu fiquei pensando que está para além do sujeito, né, assim, são colaborações interespécies, né, intercósmicas, até se a gente for pensar no Sol como algo que, né, que está para além da Terra, que envolvem espaço, que envolvem tantos elementos que estão para além do sujeito, né, então é uma ideia de colaboração que ela é para além do humano, né? E que envolve uma negociação entre tantos elementos e dispositivos. Enfim, muito obrigado. Linda fala. Eu anotei muita coisa, eu queria compartilhar um pouquinho antes de abrir para as perguntas, comentários. Uma frase que ficou para mim bastante presente tanto na fala do Cauê como da Lúcia, é uma frase na verdade que foi escrita em 1970 pelo artista Robert Smithson, quando ele se refere à construção do trabalho Spiral Jet, que é aquela espiral que está no lago Salt Lake, que fica na cidade de Salt Lake City, né, em Utah, nos Estados Unidos.
E ele diz que, num primeiro momento, ele havia pensado em construir uma ilha com a ajuda de barcos, mas que, no final, ele deixaria com que o lugar determinasse aquilo que ele iria construir. Então a gente tem, né, nesse primeiro momento, isso em 1970, né, no primeiro momento, um artista que chega num lugar com uma ideia pré-determinada do que ele vai fazer, tem um processo aí no meio que é de desistência, ele desiste de um plano inicial ou de um plano dado a priori e se coloca numa posição de escuta ou de reconhecimento do lugar, né? Deixar com que o lugar determine o que ele vai fazer para definir o que seria a obra, né? Então, eu acho que tem a criação, a gente poderia falar de um estado colaborativo, né? No qual o artista se coloca, que nesse caso também não é com uma outra pessoa, mas é com um lugar. Então, ao reconhecer a existência das especificidades desse lugar, ele também se coloca num estado que é de escuta e permeabilidade àquilo que se dá nesse lugar específico, né? Então, as práticas site-specific elas surgem justamente dentro desse contexto e, não por acaso, também é um momento de fortalecimento dos movimentos ambientalistas, né? Assim, também é um momento histórico de fortalecimento do movimento feminista, das minorias, do movimento gay. Tem toda uma mudança de pensamento ali que ela é mais ecológica no sentido de incluir esses sistemas complexos, né? E de como que isso se manifesta nessa sensibilidade artística, né? Eu acho interessante que, a partir do relato do Cauê, né, a própria construção do MUBI se dá a partir de uma resposta a uma questão topográfica, ambiental e, né, do lugar, né? Então, de como que o MUBI ele já tem esse DNA né, escultórico ambiental, escultórico ecológico, se a gente pensar, né, que essa atitude de reconhecer o lugar onde você vai construir algo também tem implicações profundamente ambientais e ecológicas, né? Ou a gente poderia até ser um pouco mais dramático, né? Não colonialistas, né? Não coloniais no sentido de não colonizar um espaço. Acho que a ideia enfim, deixa eu retomar alguma coisa aqui. Bom, acho que a ideia de resposta também é uma ideia importante, né, na fala de vocês dois, né, essa habilidade de responder a um contexto, a habilidade de responder a uma questão. Como que a gente pode pensar também a ideia de resposta e a noção de responsabilidade relacionada a isso. Eu gostei muito, Lúcia, quando você fala de uma noção de estado alterado, né? Assim, você fala da luz natural, mas também tem uma ideia de desnaturalização do que seria o natural, para que, a partir de um estado alterado, a coisa se busque uma nova forma de organização, né? Então, isso são só algumas anotações agora. E acho que também a ideia de espaço compartilhado, que fica muito evidente também quando se tem essa abordagem mais instalativa ou instaurativa, né, que a gente já não está mais diante. Eu acho que isso também são coisas que acontecem, né, na organização de uma exposição, que muitas vezes o público não se dá conta, mas que quando existe uma exposição coletiva, que existe também uma briga territorial entre os artistas para quem que vai ficar em qual lugar.
os lugares que são mais interessantes, os lugares que são menos interessantes, e como que se dá esse tipo de negociação. Então, esse trabalho que a Lúcia traz, né, na Suécia, onde ela não apenas atua, né, nesse espaço compartilhado, mas também faz uma espécie de crítica até, crítica no sentido de uma leitura atenta dos projetos que estão em andamento e como que ela se posiciona em relação a cada uma das obras, né? Então, acho que tem algo, você fala do artista iluminador, né? Eu fiquei pensando na ideia do artista, etc., também como essa possibilidade de ter o artista iluminador, mas também o artista crítico, né? O artista que responde não só mais ao espaço aí, mas também à produção de outros artistas. Enfim, acho que tem mais anotações aqui, foi super rica a fala de vocês dois. Um comentário, claro. Visando o que você falou, da Lúcia, quando estava durante a montagem da exposição, da experiência Reflexo, que tinha Clara Boia, estava um vazio ali, né, no espaço enorme, e alguns artistas, eu não vou ficar citando nomes, mas queriam ocupar aquela área, assim, porque era uma área central ali, né? Eu falei, mas tem uma peça da Lúcia aqui, mas que tamanho que é essa peça? Eu falei, ela é grande. E ela ocupava, de fato, maior do que essa sala, né? Ela ocupava aqui, depois ela ia para lá, depois ela ia conforme o horário do dia ela ocupava, né? Aí, assim, mas, e mesmo educadores, certo público, dependendo do dia, o trabalho era muito sutil, e às vezes ele era muito forte quando estava com o dia ensolarado. Então, essa ideia do ambiente, ela não ocupou só aquela área que caía, né, que demarcava ali, ela ocupou o museu inteirinho. E isso foi um incômodo muito grande para, assim, Jura? Você não sim, não grande assim para os artistas, mas revelações, no sentido de que ela é espaçosa. De fato, eu brincava, essa é a maior obra da exposição. Fisicamente eram 4 placas, né? Ela mas não era. Era a maior obra da exposição. Talvez, sim, não comparado com a Carmela, não, mas a Carmela era outra exposição. Não, mas aí você tinha a Iole com uma escultura enorme, mas completamente transparente. Pequenininha da sua. Mas isso mostra a potência da luz, né? A potência que você me provocou um pouco sobre o ambiente, de fato, né? Pra mim foi pensar a relação do ambiente é fundamental. Eu acho que o trabalho só poderia acontecer nessa situação mesmo. E a Lúcia foi muito astuta porque logo depois teve o lançamento do livro dela, e aí ela lançou o livro com o museu vazio, só a obra dela, e ela ocupou o museu inteiro naquele dia, né? Mais do que antes, porque ele não tinha nada. Mas isso também tem a ver com uma natureza expansiva da cor, né? Vamos combinar aqui. Ela tende, né? Ainda mais assim, se ela aponta para norte, sul, leste, oeste, não sobra nada. Mas eu acho que também, assim, desculpa. Não, pode falar. É que eu acho que também, assim, se a gente for pensar como obra, no sentido, né, que seria algo autocontido, porque você fala assim que o trabalho era grande, né? Eu fico pensando, mas é um trabalho que ele não tem fronteiras. Não tem limite, por isso né? que é infinito. Então ele não, na verdade ele não é nem grande nem pequeno, né? De uma certa maneira a gente não consegue dimensionar porque ele opera por Porque infiltração. é mais um acontecimento no tempo temporal, também. né? Por isso que ele fica tão sem limite. Por isso que eu gosto que ocorra um outro na janela mais adiante, entendeu? Que você reencontre, você passou pela janela e aí você reencontra essa intervenção de cor num outro ambiente, recolocada, enfim, é como se fosse um reaparecimento, né? Já. Mas vamos abrir então para o público, por favor. Como é que a gente faz? Tem microfone? Eu acho que eu falei, ó. Tá. É que eu acho que deve estar gravando Acho que eles ou querem alguma coisa gravar. assim, né? Só um pouquinho. Boa tarde, Lúcia. Eu queria entender 2 coisas. Uma delas a tua relação com outro artista que está no espaço onde você vai fazer interferência. Nessa exposição fora do Brasil, eu entendi que você participou de
de todos os artistas em conjunto para depois propor. Agora, a do MUBI, eu fiquei meio impactada com aquele trabalho negro que eu não sei de quem era. Nuno Ramos. O Nuno. O teu trabalho, dentro do trabalho do Nuno, você fazia uma interferência tão forte que virava um segundo trabalho que até eu gostei mais. Não, pelas cores. E isso foi negociado, eles sabiam o que ia acontecer, ele sabia o que ia acontecer? Não, mas eu duvido que ele tenha achado ruim. Não foi o Nuno. Não foi o Nuno. Não, tá vendo? Não, não estou falando que ele tenha achado não, ruim. mas olha, é meio preocupante. Ele Você não põe se- um espelho dentro de uma exposição, você tinha o trabalho do Nuno, o trabalho da Ioli, era uma superfície transparente, mais refletiva. Sim. Você tinha o trabalho do Fajardo, que eram 2 vidros e tinha cor e era transparente. Eu não vi o do Espelha Poço de o Deus, espaço. já. Não, mas é que O a exposição espelho tinha é esse tempo. esse objeto de natureza inclui tudo. O que tá ao Sim, mas redor a dele. reflexão no trabalho Chupa. dele foi uma Eu coisa podia achar que ele estava diferente. chupando o meu trabalho para dentro dele. também. Eu podia achar que, entendeu? Você não tem, numa exposição de esculturas, ou de, enfim, mesmo dos vídeos, supor que um trabalho não interfere no outro é ingênuo. Em alguma medida há essa comunicação. Então, quando ela acontece explicitamente, e se você não quer ver, você muda de ângulo e você não vê. Porque aí você vê a escultura do Zé Rezende, aí você andar um pouquinho mais para lá, você vai ver o Carlito Carvalho. Você via o espaço e você via tudo nele. Então, é só uma nova camada, só complexifica a relação do sujeito com o objeto que ele está vendo. Não, eu entendi, mas eu Enfim. tô falando a relação do Nuno com o teu trabalho, se ele teve essa visão ou não, que a Não sei, internacional nunca entendia. perguntei, mas eu mandei a foto para ele. Ah, que Não. bom. Não, mas só para defender aqui a Lúcia, Não, mas eu não- é porque eu também não a quero ser exposição tinha esse boazinha. pressuposto, o título era Transparência e Reflexo. Então a ideia de que os trabalhos eram transparentes e que refletiam um nos outros. O Carlito também refletia É que, muito olha, o seu. eu, assim, o meu ponto de vista é que colocar 4 coisas num espaço e elas não se tornarem mais do que a soma daquelas 4 coisas, ou seja, se não houver multiplicação, se uma coisa não afetar a outra, não tem muito porquê. Não tem porquê. Mas eu acho que tem. Eu não vejo muita razão disso, sabe? Mesmo na exposição de fotografia com vidro anti-reflexo. Claro. Sabe o que eu estava lembrando também? E esses caras todos em volta de mim ali, porque era um pouco em volta de mim, isso sim. Ele tinha esse lugar central, mais do que a dimensão Sim, da lugar coisa, central. ele tinha cor e tinha esse lugar central ali, né? Sim. Meu, são os caras que eu aprendi a ser artista olhando para o trabalho deles. Assim, muitos deles, o Zé Rezende, a Ioli, o Nuno um pouco menos, um pouco mais da minha geração, mas o Carlos Fajardo, que é super influente para mim, foi meu orientador. Quer dizer, eu estava no meio de caras que eu não só respeito, assim, admiro, mas que eu conheço muito bem, assim, a obra, né? Tinha um Irã perto. Assim, Tinha o Irã também, enfim. Ao mesmo tempo que eu não acho que ele causa um problema para a percepção do outro, também não quero ser assim tão queridinha. Não queria fazer uma coisa que não causasse nada. Não queria fazer uma coisa que tornasse todo o mundo mais bonito. Enfim, tá Eu acho certo. que- Assim, Mas tá harmônico, mas eu tá penso no harmônico. impacto do que eu faço, mas isso não significa que eu não quero impacto nenhum. Claro. Não significa que eu não quero criar problemas. Entendido. Agora- A outra segunda coisa era que o Cauê estava falando do teu trabalho, e falando antes de ver o trabalho, eu consegui ver, em termos de estar num espaço de um museu de escultura, ver o teu trabalho como escultura, mas eu tive um olhar diferente do que eu vi. Porque quando ele falou das luzes da Claraboia, Claraboia, eu consegui ver como se fosse uma estrutura tridimensional da cor entrando dentro do espaço. Mas, arquitetonicamente, a Claraboia, ela tem os enviesados, então a luz se expande. Mas quando ele falou da primeira vez, eu entendi o teu trabalho com uma escultura de cor. Como lá. Descendo. Eu achei bem interessante. E depois fui vendo os outros trabalhos e nunca chegou aquilo que eu estava pensando que seria. Mas era uma pirâmide, né? Uma estrutura piramidal. Mas ela se Só que perde, o vértice é o sol. a luz fica fluida. Mas não é contida, ela não né? fica uma Como parede. numa sim, geometria. Ela não, definida. não é contida num polígono, numa geometria.
que eu vou entregar o microfone, senão me mato. Mas o Cauê, eu queria te perguntar uma coisa. Não te perguntar, só dar um toque. Quando você falou das grades do espaço da praça, eu fiquei pensando, vocês poderiam pensar num anteparo, mas que fosse invisível. Como se fez no MAC, em Niterói, que era um terror aquelas grades, todo mundo odiava. E tinha que ter um aparato que as pessoas não invadissem. E eles colocaram o Vergara pensou num vidro. Eu sou contra. Então, na verdade, quando você falou invisível, eu pensei em outra coisa, invisível. Não, trocar o vidro por grade, eu acho que não seria... Não, a grade por vidro. A grade por vidro. Mas o invisível, que é o que acontece em alguns espaços na cidade de São Paulo, tem uma rua muito famosa lá em São Paulo, chamada Oscar Freire, que é um grande shopping center, em que não tem grades, mas está cheio de segurança com walkie-talkie, e qualquer pessoa que se aproxima ali e que não seja consumidor é convidada muito delicadamente a se retirar. Então, o invisível é você colocar um tanto de segurança para proteger as obras, é isso. Mas também é muito agressivo, às vezes mais agressivo os seguranças do que a própria grade, essa mão invisível, né, de que chega alguém indesejável ali, e além disso é muito mais caro, a gente não tem menor condição, né, de contratar 5 seguranças 24 horas por dia, 7 dias por semana, não, 6 dias por semana, para cuidar daquele espaço. E também eu fico na dúvida, né, se tirar, se a grade às vezes não é mais honesta, se assume que você está fechando o espaço com algo visível, do que você deixa aquela mão do poder, da violência, do cacetete que vai retirar... Mas remover aquelas grades seria uma... Não, está nos planos, está nos planos. Espero conseguir fazer isso. Tira a visão da arquitetura, se põe umas barreiras. Não, sem dúvida. Não, e a continuidade entre cidade e museu, tem um monte de coisas aí envolvidas, mas principalmente uma ação, é um pouco como foi, tudo bem, vocês me deem um desconto, eu não vivo no Rio, pode estar me escapando alguma coisa, mas eu penso como foi implodir a perimetral. O que significou? Eu me lembro de ver a imagem da implosão aqui numa exposição no Dentro do Mar. E como para mim fazia sentido aquele videozinho documental curto, básico, da coisa sendo implodida, fazia sentido naquela exposição e fazia sentido dentro de um museu de arte. Quer dizer, é muito importante, em termos simbólicos, a ideia de que você é capaz de desfazer esses enormes equívocos urbanísticos, de que você é capaz, você não é obrigada, a cidade não é obrigada a ser coberta de grades. Tem outro jeito de viver. Tudo isso você podia estar falando também tirando as grades do MUB, entende? É claro que para eles implodirem aqui, ou para tirar as grades do MUB, você tem que ter um plano. Você não vai vou lá tirar as grades do MUB, entende? Não é um manifesto só. Ele vai precisar encontrar uma maneira de fazer isso, de transformar um pouco essa situação, que eu nem sei se vai ser remover completamente, mas que é uma questão, e que imaginar essa ideia experimentada pelos sujeitos que frequentam esse lugar, essa ideia de que o museu pode sim não ter grade, que então talvez a minha casa possa não ter grade, que talvez o edifício possa não ter grade, e que talvez... E tem uma justificativa bem curiosa, todo mundo que põe grade na sua casa, edifício é um pouco diferente, mas na sua casa, né? O vizinho botou, o outro vizinho botou, se eu não puser, vão vir em mim. Isso eu ouço assim, direto. Toda a rua pôs, eu vou ser a casa mais devassada da rua, vão entrar na minha casa. Fazer o contrário é muito importante, é muito impactante. Não, só para dizer que a gente está, de fato, pensando nisso. Teve um debate faz um mês com o Fernando Melo Franco, que é um urbanista, foi secretário de Planejamento Urbano da cidade de São Paulo, na gestão do Haddad. O Guilherme Wisnik também estava presente nesse debate, participando da mesa. Isso foi abordado. E, sim, ideias, claro, o Fernando sabe muito bem porque ele lidava com a cidade inteira, né, com essa questão da segurança. E a gente está tentando fazer alguns balões de ensaio, assim. Primeiro que quando a gente chegou, o museu só tinha uma porta, entrava apenas pela Rua Alemanha. A gente abriu outras 2 portas, uma para o MIS e outra para a Avenida Europa. Então já tem 3 acessos em 3 quadros. Mas a ideia é tentar, no futuro próximo, conseguir pensar temporalmente. De fato, talvez a gente possa abrir completamente
por um período que o museu está aberto, que é das 10 da manhã às 6 da tarde, e à noite poder fechar, o que seria, né, tentar fazer aos poucos, abrir por alguns momentos, sentir, fazer balões de ensaio, sentir como que essas obras se comportam lá sem essas grades, se a gente vai ter que assinar seguro ou não, porque isso faz toda a diferença, né? De fato, é um problema que não é apenas do museu, a gente sabe que é um problema da cidade, mas que a gente quer resolver isso. A gente não acha que a grade seja a solução também, né? O problema não está resolvido, né? Eu queria falar uma coisinha só, te interrompi. Claro, pode falar. Eu queria só chamar a atenção para como nessa gestão do MUBI tem uma coisa que é super importante, que é a interlocução entre todos os agentes, enfim, tudo é gerado a partir de um debate. Isso que ele está descrevendo a respeito das grades acontece em relação a por onde vai ser a entrada, não só o arquiteto é consultado, mas, enfim, tem é muito autorreflexiva essa ocupação que está sendo feita agora no MUBI. Acho que tem uma disposição, uma disposição em rever tudo, assim, que é muito saudável. Né? Já estão fazendo a reabilitação atmosférica deles. Não precisou hidratar. Eu queria fazer um comentário, na realidade, sobre a discussão anterior. Agora, você entrou em uma outra, mais interessante, tão interessante quanto, só para... sobre essa última discussão, que houve um seminário aqui. O Fernando Viegas, de São Paulo, que é um arquiteto, ele comentou, ele estava fazendo comentário sobre essa renovação do Rio de Janeiro, dizendo que São Paulo não só destrói os espaços coletivos, né, que é absolutamente impressionante como São Paulo não cria novos espaços coletivos há muito tempo. E que esse fato aqui de ter sido aberto esse espaço coletivo, ainda mais dentro de um espaço histórico, que é o Porto, que é fundamental para o entendimento da própria cidade, dessa cidade, enquanto historicamente, né, muito importante, muito significativo hoje dentro de uma visão de cidade, de uma perspectiva de cidade aqui no Brasil. Né? Mas eu queria comentar o comentário dela no sentido seguinte: começo da sua fala, quando você conta a sua relação com os espaços museológicos, com a galeria, que você tinha uma desconfiança, você via o caráter ideológico desses espaços, e depois você passa a perceber que, de alguma maneira, esses espaços, havia uma continuidade entre o espaço do mundo e o espaço do museu. Então, quer dizer, primeiro, para entender essa interferência do seu trabalho sobre os outros trabalhos, eu acho que tem de entender também esse seu entendimento sobre o espaço museológico como um espaço ideológico. Né? E o seu desejo, apesar da sutileza do seu trabalho, de intervir. E, obviamente, consequentemente, você vai intervir também no que está dentro do museu, não só na estrutura arquitetônica, mas como nas obras. Então, desse ponto de vista, essa intervenção, como você falou, você quer intervir de alguma maneira, e essa intervenção indica uma estrutura ideológica também, cultural, etc., onde o seu trabalho age. Né? Então, acho que desse ponto de vista um aspecto do trabalho super importante que a sua fala inicial indica. Né? Agora, essa fala em si, ela implica uma série de questões que eu acho que são muito interessantes para quem trabalha no museu, importantes. Eu não tenho certeza sobre isso que você falou, que há uma continuidade entre o mundo fora do museu e o mundo do museu. Eu acho que há um aparato ideológico específico, como, por exemplo, uma igreja. Então, há uma transformação de percepção, de condicionamento cultural, etc., de olhar a partir do momento que você entra no museu. Eu não acho que não é possível uma continuidade. Eu acho que até o seu trabalho age sobre essa questão, essa impossibilidade de uma naturalidade de passagem. Ele cria exatamente uma estranheza, ele revela, ele age dentro
desse espaço ideológico, desses buracos ideológicos que você cria para revelar essas instâncias. Né? Então, desse ponto de vista, quer dizer, a nossa discussão... Você acha que é mais crítico de uma descontinuidade do que propriamente revelador de uma continuidade? De alguma maneira, e que razão. ele carrega essa potência, apesar de uma sutileza absoluta. Você trabalha simplesmente com a luz, mas desconstruindo uma naturalidade daquela situação, né? Ou daquele aparato, daquela estrutura. Né? Assim. Me parece que incluindo a questão cultural, ideológica, de poder, que está implícita, está dentro da estrutura Mas o do fato, museu. talvez, de eu me recusar a ver o museu como um lugar isolado e protegido, é que me coloca nessa... Exato. Mas, ao mesmo tempo, você age Porque o lugar é aquilo que ele intencionalmente. é, e ele é aqui a gente, né? Ele é aquilo que ele é e todas as possibilidades que ele contém. E você vai escolher com o que você vai se relacionar, eu acho. Entende? Você se relaciona necessariamente com o que ele é. Mas você pode escolher outras, sabe? Você encontra nele coisas que não estão ali, que são latentes ou que não estão existindo ali, mas que estão nele. Agora eu me enrolei, falei melhor antes. Fica com a frase. Não vou falar muito, mas eu queria colocar uma questão para você, uma discussão. A gente sempre estraga depois. Os museus hoje são, de alguma maneira, um projeto dos arquitetos, né? Um projeto literalmente, um projeto político, um projeto de toda a ordem, é um espaço dos arquitetos no mundo, né? Onde a arquitetura ela tem a possibilidade de ter uma expansão que ela não tem no resto da cidade. Então, são espaços arquitetônicos muito particulares, espetaculares, muitas vezes. E, nesse sentido, como você vê essa relação de quase... Mesmo no caso do MUBI, por exemplo, é uma arquitetura muito imperativa, né? Ela impõe, você se referiu a isso de alguma maneira várias vezes, quer dizer, ela impõe uma presença nos trabalhos, ela absolutamente não é neutra. Eu me lembro, por exemplo, do Museu de Brasília, do Niemeyer, que é uma coisa absolutamente imperativa nesse sentido. Né? Você vai fazer uma exposição, você não tem como escapar da arquitetura. Né? Como a arquitetura entrou dentro do seu trabalho. Todo mundo falou de como o seu trabalho entrou no outro, mas ninguém falou como a arquitetura entrou no seu trabalho. Né? Quer dizer, como ela modificou o seu trabalho, como ela é imperativa. Como é que você vê essa questão hoje da arquitetura em relação ao campo da arte como quase, muitas vezes, um condicionante do mundo da arte, né? Bom, essa é uma pergunta de tese de doutorado, né? Mas tentando ser mais restrito, assim, tentar ser mais caseiro, de fato, no caso do MUBI, né, que eu estou me dedicando, ela sempre foi muito forte, mas o que eu vi não sei se posso falar em gestão passada, mas no momento passado, que acho que nem chegava a ser uma gestão, era uma negação da arquitetura completa, a ponto de então presidente resolver abrir uma janela no restaurante, que ela achava que não estava muito bem iluminado, e ela pega uma maquita, chama alguém e corta o concreto armado, uma janela de 2 metros por 1, do nada, por sorte não caiu, né, mas tem uma rachadura lá, e forrar tudo para fazer o que é arquitetura neutra, o espaço interior neutro, que seria tudo com um cubo branco, que é o modelo moderno. Então, como se esse fosse neutro. A gente, depois do Brian Dortz, não tem como achar que isso também seria neutro. Então, como você bem falou, não há possibilidade da arte contemporânea se relacionar com o mundo sem incluir ele e sem ser incluída por ele. Então, acho que é pressuposto da noção de escultura, né, se a gente for pegar Os Caminhos da Escultura Moderna, da Rosalind Krauss, o último capítulo, não tem como a arte não se relacionar com o espaço ao redor dela, não incluir ser incluída, não penetrar nele, né? Não há possibilidade de escapar disso. A questão é que
no caso do MUB, eu ainda estou no momento apaixonado pela arquitetura do Paulo, porque eu também tocava de fazer uma exposição, que eu estudei mais o trabalho dele. Claro que tem um momento de paixão, depois vai ter um momento de negação, faz parte mesmo, né? Assim, quando a gente faz doutorado, a gente agora no nosso objeto de estudo, depois a gente não gosta mais, né? Mas eu estou tentando, nesse momento, né, acho que é um momento de reestruturação do museu, de estudar e retomar esse projeto inicial. Mas, claro, ele é muito forte, muito presente, e se você não tirar benefício dele, ele te engole. Eu acho que a gente falou tanto de que modo como ela se valeu da arquitetura, porque ela foi uma troca boa para os dois, né? Agora, geralmente, a arquitetura é muito mais forte do que os trabalhos, né? Ela tende a engolir os trabalhos. E a questão é do artista conseguir se relacionar de igual para igual. Esse é um pouco o desafio, né? Eu vou contar uma experiência feita, de um projeto feito no Museu Iberê, em Porto Alegre. Acho que todos vocês, pelo menos, imagem desse museu já viram, enfim. Ele foi um projeto do Álvaro Siza, construído para abrigar a Fundação Iberê Camargo, que era uma fundação muito centrada na obra desse pintor gaúcho falecido no final dos anos 90. Nasceu muito organicamente, então quando o museu foi construído ela já tinha feito muito trabalho, enfim, já tinha produzido sentido da existência daquele museu. E o Álvaro Siza fez um projeto que, à primeira vista, parece mais uma arquitetura muito escultórica, monumental, uma arquitetura feita para falar de si mesma. Que não é absolutamente o caso do Museu Iberê. Assim, quando você entra no museu, agora também não é o caso de fazer algo neutro que não interfere nos trabalhos que vão acontecer ali. Talvez, porque o Siza, já sendo um arquiteto atuante nesse momento, já também tenha, como nós artistas, vencido esse mito do cubo branco, já tenha superado esse mito do cubo branco, já tenha compreendido que não existe essa neutralidade. Enfim, mas o que ele faz, por exemplo, ele tem algumas alças, que são passarelas aéreas que saem do museu e entram no museu de novo, né? Elas são vistas externamente como alças e quando você está dentro do museu são passarelas. E você não pode esquecer que elas têm primeiro, antes de entrar você já viu que elas são alças, né? Mas você também não consegue esquecer disso porque você tem janelas que te mostram, para dentro e para fora do edifício, te mostram que aquilo é uma espécie de túnel cercado de ar. Quando você entra numa dessas passarelas, normalmente elas são sempre mudanças de nível, né? Ou você está subindo ou você está descendo. O que acontece é que você acabou de ver uma sala de exposição mais ou menos clássica, né? A sala de exposição tem uma iluminação ideal, tem paredes enormes, são excelentes para ver pintura e tal. Quando você sai de uma dessas salas de exposição e você entra numa dessas passarelas, você não está assim, eu vou lá no segundo... Não, você se perde. Ao mesmo tempo que a passarela interna te mostra todas as salas do museu, todas são abertas para esse vão central, quando você sai dessas alças, você não tem mais a visão de nada de dentro do museu, e você não sabe para onde você está indo. Então ela é uma arquitetura que usa essa potência desorientadora para aquecer a tua experiência, para te zerar, para te fazer chegar de novo como se estivesse entrando de novo no museu. Quando você chega na outra passarela, você encontra tudo de novo, e tudo que você sabia está de novo meio em xeque. Então é um cara que é capaz de responder ao novo estado das coisas, é uma nova disposição das coisas que não acreditamos mais em neutralidade dos espaços. Não só ideologicamente, fisicamente, não existe mais não se investe mais nesse sentido de uma neutralidade ou de um espaço que não vai afetar as obras de arte. Então tem aí isso eu acho uma coisa importante. Quando eu fui fazer, mas eu queria contar uma outra coisa. Quando eu fui fazer, então eu tive esse primeiro momento de rejeição e depois de profunda admiração quando entrei no prédio, caminhei entre os andares e vi as primeiras exposições. E a segunda exposição desse museu eu participei. A gente fala que somos as primeiras artistas vivas, porque sempre uma sala do Iberê, Guinhar, né, Milka de Castro, e aí teve uma exposição de 3 artistas de Porto Alegre, eu e a Karin Lambrecht e a Elaine Tedesco. E eu filtrei, obviamente, as claraboias, né, fiz aquela coisa
que eu tinha que fazer, porque afinal de contas queria interagir com a Elaine, que era uma pessoa com quem eu tinha colaborado desde de garota em muitos trabalhos de arte e tal. Mas eu ouvia muito as pessoas da cidade reclamando, porque ele não era gaúcho, Cisa, não é que ele não é brasileiro, não era gaúcho. Ele não fez um restaurante vidraçado para o Guaíba, porque é a vista mais linda do mundo, não dava para ver o pôr do sol do Guaíba do jeito que tinha que ser. Não, ele se recusou, quando na verdade ele cria janelas com desenhos muito incríveis que emolduram e que transformam aquela paisagem pouco descritiva do Guaíba numa paisagem mesmo. Na verdade ele faz janelas de uma maneira que criam uma relação nova do sujeito com a paisagem e com a cidade que se vê ao fundo. E eles olhavam para aqueles recortes e todo mundo dizia que não tinha janelas no museu. Eu fui lá contar, tem muita janela nesse museu. Não tem janela, não dá para olhar, não, enfim, os recortes não eram ortogonais. Eu falei, o que essa gente pensa que é a janela? Uma Sasazaki de alumínio. Aí eu comecei a pesquisar as janelas de alumínio, né, esses frames que são tão populares hoje em qualquer... Isso é unânime, né, em construções de qualquer cidade, de qualquer classe, de qualquer bairro. E fiz uma compilação de desenhos. Eu acho interessante os desenhos, são muito simples, né, os desenhos delas em si, a materialidade delas é horrorosa, mas elas têm uns desenhos, às vezes, bem limpos, bem legais, assim. Então eu coloquei filtros nessas janelas, não janelas lá do Cisa, de um jeito que, enfim, eu coloquei as placas de acrílico e recortei nas placas de acrílico janelas Sasazaki. Eu ia trazer essas imagens, mas se eu fizesse mais um PDF, eu não ia nunca acabar isso aqui. E claro que tinha, assim, uma tonelada de ironia nisso. Ninguém percebeu a ironia. Ficaram todos contentes, porque finalmente... Então eu tenho fotos para provar das pessoas, assim, uma janela gigante com uma ameboide, assim, que o Cisa tinha feito, de 3 metros por 1,5 metro, e uma janela aqui no canto. Ninguém vai para o canto para olhar a paisagem através da janela. Aqui você tem cor, tem acrílico, tem cor e tem tudo lá fora. Mas eu quero uma janela, uma ideia de janela, né? E se a gente, aí é outra tese de doutorado, a janela, a paisagem, a leitura, na arte, enfim, eu não vou entrar nesse território. Mas, mas eu queria também falar de uma outra coisa. O dia que eu acabei de montar, era uma exposição grande, a gente se espalhou pelo edifício inteiro, e tinha a escultura da Iole de Freitas no meio. E todo mundo vinha perguntar pra gente, que pena essa escultura da Iole, né? Porque tá atrapalhando, porque aí vocês não conseguem ver os trabalhos de vocês, porque ficava na frente de tudo. Eu falei assim, não, gente, não funciona desse jeito. A gente tem capacidade de remover, de entender separadamente as coisas e ao mesmo tempo ver como elas operam em conjunto e tal. E eu me lembro de sair no dia que eu terminei a montagem e as luzes estarem todas acesas. E de fora, quando você está montando, é um processo, muitos de vocês sabem, é um processo de fazer, você já não está mais pensando muito, você faz as escolhas, mas é sem muita reflexão, você não para. Você está nesse negócio de moto contínua. Quando acabou e eu saí do prédio, exausta, eram 11 da noite, no outro dia seguinte abria, ajustei a iluminação e saí. E de fora do edifício você via todas as janelas com essas Sasazakizinhas recortadas. Eu falei, nossa, que cara de pau, como é que eu fiz isso com essa arquitetura do Cisa? Porque ainda tem isso, ainda tem que tantos anos, tanto tempo fazendo obras que respondem à arquitetura, que te fazem falar essa linguagem, que te fazem estudar a arquitetura para entender com quem que você está falando, né? Te fazem entender melhor a arquitetura do sujeito também, né? E eu, de fato, gosto daquele edifício, gosto do que ele fez ali, e as minhas janelas eram nada reverentes. Então, eu acho que o artista tem esse lugar de fazer o contrário do que você está colocando. Entende? Assim como com o Paulo, eu não perguntei para ele que cor que ele achava legal. Não fiquei preocupada, né, perguntando pro Paulo. Eu queria muito ver, ele me mandou uma foto do Paulo embaixo do rosa e tal, aquele magenta. Mas eu não, claro que eu quero conversa com ele, mas eu não estou precisando que ele autorize que eu faça ali alguma coisa. Assim como eu pude fazer uma coisa e o Cisa é super controlador, super. Assim, não submetemos a ele o projeto, porque eu trabalho muito com essas intervenções temporárias. Essa é a brecha.
A arquitetura é esse arcabouço ali que permanece, eu estou de passagem. Então eu posso fazer muita coisa com isso. Então, o fato de eu não ter essa reverência absoluta ao autor original daquele espaço, e o fato de eu estar de passagem, me autoriza a trabalhar com bastante liberdade. Assim. Enfim, eu estava respondendo para os dois um pouco, né? Mas eu acho que é um pouco... Hoje se dá também o contrário. Não vejo que a gente está obrigado a uma arquitetura opressiva e impositiva, não. Eu fiquei pensando também, assim, que de uma certa maneira, quer dizer, eu acho que tem uma... Talvez a ideia de uma curadoria, né, assim, para o curador é sempre um espaço compartilhado, né, assim, de uma exposição. Ele é sempre esse espaço de negociação entre as obras, né, então, assim, se isso é um assunto para o trabalho da Lúcia, e talvez para muitos artistas não, né, assim, de pensar como que o meu trabalho vai impactar o trabalho do outro, ou como que o meu trabalho é impactado pelo trabalho do outro. Para a curadoria, esse é um assunto que está na base, né? Assim, como se cria um espaço onde as coisas podem conversar, e você, como se cada trabalho fosse uma palavra de uma frase ou de um texto maior, né? Então você está preocupado com um texto, né? Então acho que essa também retomando um pouco essa questão de como que um trabalho impacta o outro, isso é mais do que desejável, na verdade, também, né? Se a gente for pensar não só literalmente, mas quando você pensa uma exposição e pensa no conjunto de obras, que você está pensando que é um texto mais complexo, e não uma colagem de diferentes trabalhos e de diferentes artistas, né? Então, e eu acho que isso também, daí a gente entra num aspecto também profundamente político, né, desse espaço de negociação que se cria, que é o quanto que a gente tolera também a presença do outro, né, e do quanto que a gente é permeável a essa zona de negociação que nunca é celebrativa e confortável apenas, ela pode passar por um momento de paixão e de admiração, mas é que ela envolve também, né, o cotovelo, né, envolve uma negociação que ela que envolve atrito, né, e nesses atritos também podem ser poéticos, também podem ser interessantes para o significado como um todo, né, mas eu fiquei imaginando também o quanto que numa exposição de obras mais autocontidas, onde elas têm uma fronteira mais bem delimitada, que às vezes a gente fica tão impactado pela experiência com aquela obra, que quando você vai para a próxima, você está completamente encharcado com o conteúdo da obra anterior. Então, os visitantes de uma mostra, eles são agentes de contaminação também, né? Permanente entre todos os trabalhos, né? Sim, o próprio fluxo, né, do espectador dá conta de fazer essa mistura. O caso da Laura Vinci era literalmente, eles iam encharcados com a água molhada. Vocês ficavam molhados no museu, assim, que iam encharcados. A da Laura era muito mais expansiva ainda do que a minha. Muito. Não, mas era outra Não, em exposição, termos de né? atingir Exposição, os outros, porque elas às Sim. vezes cobriam os outros trabalhos. Cobriu tudo, Quem mais? A gente tem um tempinho ainda, né, Mari? Tem. Tá. Mais alguém? Aqui. Então, eu estive no MUBI em maio desse ano e eu fui recebida com uma feira que estava acontecendo ali embaixo da Marquise, né? E eu acho que a minha relação com o MUBI foi uma relação de liberdade. Eu entrei, passei pela feira, passei por todo o terreno e quando eu entrei no museu eu tive outra sensação de liberdade. Eu consegui ver todas as obras num 360.
Você vai girando e você vê todas as obras. Então, assim, a grade, que como foi falada, é um detalhe, porque o edifício em si, ele conversa tanto com a arte que estava acontecendo lá fora, que era a feira, quanto com a arte que estava acontecendo dentro. E essa liberdade foi o que me fez ver no MUBI um livre-arbítrio, uma forma de permear, tanto por fora quanto por dentro. E eu coloquei aqui um pensamento, que na verdade vai virar uma pergunta. Eu tive a sensação de estar num museu, numa sala aberta, num grande espaço livre. O corpo, o meu corpo não sentiu, como eu posso dizer, paredes, como um museu comum, que você vai de uma sala a outra. O meu corpo conseguiu se conduzir de uma forma livre. E eu gostaria de saber se isso foi pensado. Se foi pensado na obra, que é a obra livre, esse 360, que a obra uma conversa com a outra, como o trabalho da Lúcia, ou se foi pensado no corpo mesmo, obra ou corpo, essa sensação de liberdade. Bonito o que você falou. Não, eu acho que... Só uma pergunta, você era um sábado ou um domingo que você foi? Foi num sábado. Porque acontece duas feiras no museu. Uma que é tradicional, que é uma feira aos domingos, que é uma feira de antiguidades. E a gente trouxe para lá uma outra feira que acontece 4 vezes por ano, nas estações do ano, que é uma feira de orgânicos, que é uma feira feita por um grupo de produtores orgânicos. E também tem degustações e tem uma série de questões da ecologia, porque os produtos são vendidos, depois árvores são revertidas em árvores que a gente planta na cidade, essas árvores. Bom, depois isso é uma outra coisa. Só que você foi na feira de orgânicos, né, que é uma feira que é nova no museu, que acontece só 4 vezes por ano. Mas sobre esse espaço da liberdade, eu acho que isso está mais no projeto do Paulo, que a gente tem, sim, claro, tiramos as paredes todas ali, né, que existiam, os painéis, todos que a gente conseguiu tirar. Então, revelamos um espaço aberto que proporciona uma experiência corporal. E o Paulo, ele fala, né, quando ele escreve sobre o museu, ele tem vários pé direitos diferentes. Então, tem um pé direito mais caseiro mesmo, para você se defrontar com peças menores, com pé direito de 2,60 m. Tem o pé direito duplo, que é o pé direito da sala. E tem ainda o pé direito triplo, que é o do anfiteatro, que a gente faz, às vezes, performances, shows lá fora, ao ar livre. Então, acho que tem uma generosidade desse corpo que frequenta escalas diferentes, desde as mais domésticas até essas mais imponentes e abertas. Mas acho que isso está na arquitetura, não está tanto na curadoria. Não posso trazer para mim os louros, não, porque esse é o projeto do Paulo Mendes. Pressupor um corpo que se desloca em diversos níveis do solo e vá aos poucos tendo essa visão de 360 graus, que é uma praça, né, como você falou, né, é um espaço aberto que você gira ao redor dele. Né. E para Lúcia, eu estive num trabalho que você apresentou no Estúdio X junto com o Marcos Acaiaba. E estava no dia da conversa? Estava. Legal. Eu fui convidada do Pedro Varela, meu professor de arquitetura na Universidade de Santa Úrsula. E quando eu vi o Sem Fim, que era um projeto seu, e como a cor era viva e forte, como conversou com uma arquitetura simples do Acaiaba, que eram peças, eu não lembro agora se eram de madeira, mas eu acho que eram, e como permeou a cor sobre a arquitetura do Acaiaba. Então, assim, eu estive no MUBI e pude ver também as cores. Então, assim, ver como a cor, que é tão uma coisa sólida e ao mesmo tempo livre, né? E eu escrevi uma outra coisa, assim, que na verdade também é um pensamento. A cor, por mais potente e forte, como você consegue trazer isso para o ambiente de uma forma que conversa com a arquitetura? Porque assim, se você colocasse uma cor muito forte,
ela não ia ter essa relação, ela ia ser, como posso dizer, ela ia ser opaca, ela não ia atravessar o ambiente. E você busca exatamente isso, é atravessar com a cor, a obra e a arquitetura. Fica um pensamento, uma pergunta aí. Obrigada. Não, acho que eu só posso explicar um pouquinho. Ela está se referindo... Ela está se referindo a uns trabalhos recentes que são uns fundos infinitos, desses que a gente usa para fotografar foto, para fotografar objeto, assim, comercial. Só que eu tenho construído eles como esculturas, e são esses fundos infinitos com uma pintura degradê. Aí são colaborações com arquitetos. E o trabalho que ela se referiu é um sinfim, é como chamam esses fundos infinitos de foto em espanhol. E eu achei sinfim mais bonito que fundo infinito, chamei eles de sinfim. E sinfim também, porque são essas colaborações entre eu e um arquiteto, um estúdio de arquitetura. E o do Acaiaba é uma maquete de uma casa que ele criou, num projeto que ele fez para um cliente específico, que é um menino de 12 anos, mas para o Sinfim, para o espaço do Sinfim, para o espaço desse fundo infinito, esse espaço idealizado e abstrato, né? Não mais um terreno X numa praia X. E o que eu descobri fazendo ele, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que eu fiz pintura ali. Foi a primeira vez que eu fiz pintura. Eu sempre imprimia, eu achava que tinha que ser pintado na madeira, senão ia nunca juntar a maquete posta naquele objeto, nunca ia se relacionar com ele de fato, então foi pintado. E é luz refletida, não é cor luz, é pigmento e é luz refletida. Só que ela que ilumina essa maquete, porque ela está toda envolta nesse campo de cor e luz, né? E a maquete é que é transparente, na verdade, né? Então, esse aspecto assim, as operações feitas com luz são diferentes, mas enfim, claro, estou sempre no mesmo lugar. Obrigada, é tão raro ter resposta. Obrigada. Oi. Bom, então vamos terminar. Eu queria agradecer muito a fala de vocês, a presença, a vinda de vocês. E convidar vocês para o próximo, que vai ser no dia 22. 22, é um sábado. Sábado tem na parte da manhã e na parte da tarde. E na parte da tarde. São 2 falas seguidas, com 6 pessoas. Acho que vai ser bem interessante. E muito obrigado, então.